Oi, eu sou a Gabi, tô no primeiro ano de medicina e esse é mais um vídeo sobre a minha rotina. Então, hoje ainda é uma segunda, eu prendi o cabelo, por isso talvez esteja um pouco diferente de quando eu dei o acenozinho, porque meu cabelo tava horrível. Eu vim inventar de fazer um negócio que eu vi no Instagram, que você pega, eu vi um vídeo de uma menina, ela pegou uma bandana, aí ela colocou uma bandana, e aí ela foi enrolando o cabelo na bandana. Meu cabelo é ondulado, então geralmente quando eu vou fazer essas coisas pra deixar mais cacheadinho, eu uso bob, ou normalmente eu só faço 2 tranças no cabelo mesmo, e tal, e barulhos externos, espero que não seja nada grave. Enfim, eu fui fazer esse negócio da menina de ir enrolando o cabelo pra dentro, e a primeira instância que eu tirei, tava ruim, mas podia ser pior. E ficou pior ao longo das horas que eu passei lá na faculdade. Ficou cheio, não ficou cheio, mas ficou feio, eu não gostei. Não tava penteadinho, tipo desembaraçado. Então eu peguei, desembaracei e prendi metade dele e tal. Achei melhor. Então por isso que eu não tô tão idêntica, eu tô feliz. Porque eu sou obcecada por livro, eu sou muito louca por livro, eu adoro livro. E aí eu fui na biblioteca e eu peguei um livro que é esse do Moore, que é Anatomia. E eu tenho o Moore online. A minha faculdade tem um aplicativo online em que eles deixam vários livros disponibilizados, né? Uma parceria lá com a minha biblioteca. Mas eu também já tinha o livro salvo em PDF. Mas eu peguei, né? Eu aluguei de graça na biblioteca. Vou ter que devolver daqui a 7 dias ou renovar, provavelmente eu vou renovar. E eu peguei esse. Quando eu peguei ele, quando eu peguei ele foi assim, eu fui na biblioteca. Aí tinha um moço muito simpático lá que ele perguntou se queria ajuda. Aí eu falei que eu tava atrás do Atlas Texto de Anatomia, porque tem o Atlas Imagem e o Atlas Texto. Eu queria o texto. E aí ele me deu esse, né, falou que é o melhor mesmo. E aí quando eu tava vendo esse livro, que eu acabei de mostrar, ele me apareceu com esse do Tortora. E eu, como uma boa obcecada em livros, não tinha como pegar só um. Eu posso alugar até 4 livros, né? Não tinha como pegar só aquele. Ainda mais porque eu folhei esse aqui e eu senti que esse aqui, ele complementa o outro. Porque esse aqui ele tem umas perguntas e tal. No outro eu não achei pergunta no livro. No que eu tenho de PDF online eu também não tenho pergunta. Mas é estranho, né? Porque aqui fala no começo do livro que tem material complementar de pergunta. Eu não achei até agora. Mas esse aqui eu achei. Esse aqui tem várias perguntas. Isso é muito maneiro. Porque é a preparação pra prova, né? E aí eu fiquei muito feliz por conta disso. Porque eu amo livros. E eles são muito pesadinhos. Eles têm 1000 páginas, os dois. E eu adoro livros. Tudo bem que eu tenho como ter o acesso online, o que já facilita muito. Eu uso bastante já o online, porque pra mim o estudo é muito produtivo lendo. Só que nada como um livro físico. Não tem jeito. Não existe nada como um livro físico. E eu falo isso como uma pessoa que lê bastante online também. Mas pra mim nada como um livro físico. Você pegar na mão mesmo, olhar. Ainda que esses livros não são meus, porque senão eu podia marcar eles. Mas, estou feliz. Agora à tarde eu vou ter uma aula mais pesadinha. Eu acho que vai ser mais pesado, mas vai ser a parte de circulação do coração, né? Isso é teórica a aula. E na quinta eu vou ter laboratório de telencéfalo. Pra quem não sabe, a parte que eu mais gosto por enquanto, da medicina, é tudo envolvendo o sistema nervoso. Eu acho perfeito. Então, estou feliz, estou bem animada pra essa. Estou animada pra essa quinta. Agora eu vou me indo. Olha, eu devo dizer que a parte de circulação do coração não foi um problema. Eu achei que seria a parte mais complicada, mas na verdade não foi. Nesse segundo bimestre, que é quando se passa esse vídeo, a aula que eu achei mais
cansativa, não é nem complicada, é cansativa, foi sobre sistema respiratório. Mas eu sentando e revendo o conteúdo é bem fácil. Na prova, o que caiu também não foi um bicho de 7 cabeças, foi tranquilo. Só que no dia em que eu tive aula de sistema respiratório, eu tava exausta. Foi muito cansativo pra mim, porque eu tive 2 reuniões naquele dia. Uma com o projeto que eu entrei na faculdade e a outra com o diretor da minha faculdade e os outros representantes da minha turma sobre assuntos da faculdade, da nossa turma, né? E aí eu tive que correr pra almoçar, tive, sei lá, 10 minutos pra almoçar, correr pra voltar pra faculdade, pra não perder a lista de presença, porque a presença é muito importante também, tem um limite de faltas que você não pode atingir, e eu sou muito preocupada pra não faltar em nenhuma aula, assim. E quando eu cheguei em casa, basicamente foram essas cenas que estão passando, minhas estudando junto com os livros sobre sistema circulatório, coração. Eu falei no outro vídeo que eu faço roteiros de perguntas sobre o conteúdo pra quando eu chegar em casa eu conseguir responder e organizar os meus estudos e ter uma base sobre o que vai cair pela prova, né, com base no meu roteiro, porque eu faço perguntas até do que os professores comentam em aula e que às vezes não tá em slide, raramente não tá em livro, mas às vezes também não, e aí eu já deixo ali no meu roteiro, porque vai que cai, né? E além disso eu uso um aplicativo chamado Anki, isso eu não falei no outro vídeo, mas eu uso, e alguns dos meus roteiros de estudo estão nele. Não são todos, porque muitos só estão no Word mesmo, mas muitos estão no Anki. E é uma mão na roda em alguns dias de prova, porque antes da prova eu ficava revendo. Mas nada mesmo você também fazer o roteiro no Word, imprimir depois e ficar revendo. E aí eu intercalei entre estudar pelo meu roteiro e também entre praticar. Eu abri aquele site que eu falei no outro vídeo, por Pose Games, e ficava fazendo os quizzes, porque aí eu também já ganhava uma noção na prática. Eu quero comentar também esse vídeo, ele é mais curto porque essa semana foi uma semana antes do Comas. Eu vou explicar melhor sobre o que foi Comas e como foi tudo certinho no próximo vídeo, que é o da próxima semana, porque, como eu falei, isso é uma semana antes do Comas. E o Comas é simplesmente o Congresso Médico e Acadêmico de Santos, organizado pela minha faculdade, em que é tão importante, mas tão importante, que a faculdade para nessa semana e simplesmente vai todo mundo pro congresso. E tem a apresentação de muitos trabalhos científicos, a faculdade inteira basicamente vai. Tem gente que desce também de outros lugares e vem, então foi uma experiência incrível que eu tive, mas eu não vou falar tanto dela por aqui, só uma explicação do porquê esse vídeo estava mais curto. Não gravei muita coisa, foi uma semana corrida pra todo mundo, uma semana antes do Comas, todo mundo também falando sobre o Comas, a direção comunicando, os representantes, ou seja, eu incluso nisso, sobre o Comas. Então assim, foi uma semana de loucura completa. Então é uma das razões desse vídeo ele tem um pouco menos de duração. Outra coisa que eu queria falar, mas que não tem uma relação com as cenas que estão passando agora no vídeo, mas eu acho interessante eu comentar porque logo depois vai aparecer eu estudando para as aulas de habilidades práticas da semana em que esse vídeo se passa. E a aula que eu teria era de punção venosa, mas na semana anterior eu tive de suporte básico de vida no adulto, que é basicamente como fazer a RCP num ambiente hospitalar. De forma simples e grosseira. Ressuscitação cardiopulmonar, o coração da pessoa para e a sua função como socorrista, ou médico no caso, é fazer o trabalho do coração para trazer a pessoa de volta. Tentar restaurar a circulação do sangue e de oxigênio daquela pessoa. Basicamente, né, é aquela manobra que se vê bastante, a representação dela, todo mundo deve conhecer, que você vai pressionar o peito da pessoa, imaginar uma cruz na linha intermamilar, e ali vai pressionar em um ângulo de 90 graus, sem dobrar os cotovelos e sem jogando o peso do corpo. Tem toda uma técnica específica para isso. E na atividade dessa aula, nós fizemos uma simulação de como seria o RCP em um hospital com um boneco. Salvamos o boneco, mas fizemos uma simulação como se nós fôssemos uma equipe. Todos nós fizemos todos os 5 ciclos
de 30 compressões e 2 ventilações. E depois a professora promoveu uma reflexão muito grande, porque todo mundo estava muito animado e feliz, a gente salvou o paciente. E aí depois a professora trouxe a reflexão de que não dá para salvar todo mundo, que na hora é desesperador, dá medo, porque você quer salvar aquela pessoa, né? O propósito da gente querer fazer medicina deveria ser salvar vidas, fazer algo de bom pelas pessoas. E às vezes não dá pra salvar todo mundo, e isso é terrível. Mas foi uma reflexão muito forte, porque, por exemplo, não existe uma norma exata de até quando o médico deve fazer RCP. Em um curso de primeiros socorros, é dito que o socorrista faz até ele se cansar. Mas em um ambiente hospitalar isso pode ser o quê? 10 horas, 12 horas. Vai da experiência do profissional de quando parar, de saber quando parar. E a gente ainda tá no primeiro ano, então a gente tava muito feliz de salvar o paciente e sem nem pensar sobre isso, né? Então foi uma reflexão muito importante e que mostra muita seriedade, porque a medicina tem 2 lados. Um é o lado mais lindo dela, que é você ver o paciente, aquela pessoa fragilizada, e você conseguir fazer com que a essência daquela pessoa volte a transbordar na existência dela. Mas também tem um outro lado. Os 2 lados são sérios, mas tem um que não é muito florido, que na verdade ele é bem triste, angustiante, mas a gente vai passar por ele também. E foi só muito importante. Como nas aulas de habilidades práticas, o ideal é que a gente tenha estudado pelo menos um pouquinho antes das aulas, porque é cobrado que a gente tenha pelo menos alguma noçãozinha básica do que vai ser passado, já que os professores deixaram simplesmente todos os conteúdos de aulas práticas no portal. E aí eu tava estudando na quarta pra aula que eu teria na quinta de punção, até porque, pelo que as más línguas me falaram e chegou aos meus ouvidos do primeiro bimestre, é que a aula de punção ela é a mais difícil, e então eu quis estudar, fiquei preocupada. E olha, eu devo dizer que o conteúdo não é difícil, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu sou uma pessoa muito certinha e eu gosto sempre de com uma boa noção. E assim, isso vai bem mais de gosto, mas eu senti que a aula foi muito prática, da gente simplesmente pegar e fazer. E tudo aquilo que eu estudei na quarta, meio que toda a parte teórica que eu estudei não serviu pra nada, até porque não tinha nenhum passo a passo de como fazer cada coisa. Foi a primeira aula de habilidades práticas que a gente teve conteúdo meio que na hora, assim. E eu não gosto muito disso, porque eu sou chata e eu sou certinha, e eu gosto de ter as coisas todas organizadas, bonitinhas, estudar antes e ter uma noção bem firmada antes de simplesmente ir pra aula. Eu não sou muito de tipo, me joga e na hora eu vou aprender. Não gosto muito desse estilo. Mas deu tudo certo. E aí, uma amiga minha gravou um vídeo meu fazendo uma punção no braço do boneco. A gente aprendeu várias técnicas de punção diferentes, e como era a nossa primeira vez aprendendo, depois a professora, quando acabou a aula, deixou a gente treinar mais um pouquinho. E na verdade o que eu tava treinando aí não era nenhuma técnica específica, eu vou confessar. Eu queria mais treinar, funcionar a veia mesmo, direitinho, de forma rápida e limpa. E eu devo dizer que isso me ajudou bastante pra prova. E depois de eu ter treinado um pouquinho, eu tive a belíssima surpresa da minha mãe me buscar com a amêndoa, e essas são as últimas cenas que eu tenho dessa semana. Então, foi basicamente isso.